E hoje eu vou iniciar o programa com a hematologista doutora Paula Carrilho. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a gente sabe da correria de vocês, mas vocês sempre arrumam um tempinho para vir aqui falar sobre algum assunto, principalmente assuntos importantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mieloma. Fala o que é o mieloma. Eu, em 18 anos, nunca gravei sobre essa doença. O mieloma múltiplo é um câncer da medula. É mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo. Existe a célula o plasmócito dentro da medula óssea, que ele sofre uma clonalidade e começa a produzir de maneira errada, né? Se torna uma célula neoplásica. E o plasmócito ele é responsável de produzir os nossos anticorpos, as imunoglobulinas. Então é isso que vai estimular a doença mieloma múltiplo. Qual a diferença? Dá para, assim, porque você falou câncer de medula, em relação à leucemia, não tem nada a ver uma doença com a outra, né? Não, a leucemia é uma doença relacionada, é um câncer da medula relacionado aos leucócitos. O mieloma múltiplo é um câncer da medula relacionado aos plasmócitos. Tem sintomas diferentes e evoluções diferentes. Quais são os sintomas, então? O que caracteriza o mieloma múltiplo, os principais sintomas são anemia, que o paciente pode ter pela infiltração na medula óssea da doença. Então, o paciente tem o cansaço. Tem alterações ósseas, então o que é muito marcante a dor óssea no paciente. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Os ossos mais acometidos são costelas, o quadril e a região lombar, a coluna. Certo. Né? Porque o mieloma múltiplo ele pode alterar várias partes de vários ossos. Mas o mais frequente são esses. Pode ter também insuficiência renal, né? Porque um dos órgãos alvos dessa doença é o rim, né? Pela precipitação dessas proteínas, desses anticorpos nos túbulos renais, evolui com a insuficiência renal. Certo. E essa doença não tem cura? Não, ela não tem cura. O que acontece? Quando nós diagnosticamos, quando tem as indicações de tratamento, nós fazemos a quimioterapia. A quimioterapia é o principal tratamento, o único tratamento? Não é o único. Para pacientes jovens elegíveis a transplante de medula óssea, nós fazemos a quimioterapia, depois o transplante. Qual que é a função do transplante? É aumentar a sobrevida livre de doença, visto que é uma patologia que não tem cura. Certo. E existe uma idade que a pessoa está mais propensa a desenvolver essa doença? Sim, geralmente é mais no idoso, entre 65 a 70 anos. 18% dessa faixa etária, desses pacientes podem ser acometidos com menos de 50 anos e 3% abaixo de 40 anos. Então, a gente vê também alguns pacientes jovens tendo a doença. Doutora Paula, como é uma doença que não tem cura, o tratamento sendo a quimioterapia, mas a quimioterapia ela é feita por um período. Como é a vida desse paciente? Geralmente, quando não tem tanto comprometimento ósseo, eles têm uma vida, uma qualidade de vida boa, né? Esses pacientes que fazem o transplante, que ficam por um bom tempo sem a doença, também tem uma qualidade de vida boa. Por exemplo, a doença fica estacionada, a pessoa tem uma vida normal, continua trabalhando. Não faz quimioterapia, não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Não. Às vezes, em alguns tratamentos, a gente faz uma manutenção, ou mesmo após transplante, mas é por um período. E como que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é pelo hemograma, que nós iremos avaliar a anemia. A eletroforese de proteína, ela é bem marcante para o diagnóstico. Então, nós iremos ver um pico monoclonal, que nós chamamos. É esse pico dessa proteína da imunoglobulina. Então, é bem marcante, bem característico. Isso é importante quando os médicos, os clínicos solicitam e já encaminhar o paciente, porque às vezes a gente faz um diagnóstico precoce. Nós fazemos a coleta também de creatinina para avaliar a função renal. No mieloma, o mais importante é a ressonância de corpo total, que nós iremos analisar todos os ossos e com a ressonância nós pegamos lesões pequenas. O raio-x nós vemos as lesões, mas quando elas já estão num tamanho maior e mais fácil de ser visualizada. Mas na ressonância nós pegamos lesões pequenas e isso é importante para o diagnóstico precoce e o tratamento. Então a pessoa tem uma vida normal, faz a quimioterapia ou o transplante, depois continua levando a vida dela normal.
sempre ao médico com acompanhamento, quando Isso. necessita faz de novo a quimioterapia, é assim que é a Isso. vida. Nós tratamos, entra em remissão, né, que nós falamos, entra numa fase de platô, não tem as manifestações da doença, e nós iremos acompanhando esses pacientes a cada 3 meses, 2 meses a 3 meses, e qualquer sinal de evolução, reestadiamos tudo novamente com o exame da medula, com a ressonância, com o hemograma, com os exames laboratoriais, e reiniciamos o tratamento. Bom, é sempre difícil perguntar, né, se existe o porquê, uma causa, né, quando se fala em câncer. Dá para se falar em alguma causa? É assim, muitos pacientes a gente não conhecemos as causas. Alguns podem ser também por contatos com agrotóxicos, inseticidas, radiações, né? E existe uma porcentagem muito pequena genética, né? Certo. Então, para prevenir também, é fazer exames de rotina para pegar sempre... E sempre que apresentar uma dor óssea, ir atrás. Não achar que só foi porque pegou um peso persistindo, tem que ir atrás. E porque principalmente pacientes jovens, né? Como toda doença, né? Quando você pega ela no início, é um pouco mais fácil para ser tratada, né? Bem melhor. O paciente está em condições clínicas melhor, né? Então, bem mais fácil. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.